Olá a todos, nós estamos iniciando o nosso podcast Pode Ser, uma estreia daquele jeito, né? Nós temos aqui hoje Gustavo Brasileiro, advogado, professor, uma figura ilustríssima que é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, e junto comigo o pastor Lúcio dos Reis, pastor da Quinta Igreja Presbiteriana, e nós estamos aqui para bater um papo, e nessa estreia você vai poder participar acompanhando o canal, ligando aí o alerta do sininho para que você possa receber as notificações do canal e participar junto com a gente aí nos comentários. Então é uma estreia, se acontecer qualquer coisa aqui fora da curva, que vocês considerem essa estreia, beleza? Gustavo Brasileiro, meu amigo, irmão em Cristo, camarada também é forte, viu? Estudou muito. E, Gustavo, vamos falar aqui hoje sobre fé e política, essa relação aí que é tão difícil, né, marcada aí por capítulos importantes da nossa história, mas também alguns capítulos tristes também. Então, você acompanhar a lei do seu pai, uma referência aí no meio presbiteriano, no Evangelho do Brasil, né? O que você tem para falar aí sobre fé e política, né? Sua história, sua relação, você que vem de um lar cristão, quando que isso tudo entrou na sua vida para a gente começar esse bate-papo, né? Porque é muito bom ter vocês aqui nessa estreia do podcast Pode Ser. Vamos lá. Primeiro, cumprimentar o pessoal que está nos assistindo, a alegria e a responsabilidade de estar aqui participando do primeiro podcast, o Pode Ser. Como diz o reverendo, você pode ser tudo ou pode ser aquilo que Deus quer. Agradecer a oportunidade, o convite, estar entre três pastores com meu pai, com o pastor Lúcio, com o senhor reverendo Rodrigo, um amigo, um irmão que tem nos acompanhado. A gente fica muito feliz de estar aqui na Quinta Igreja. Responsabilidade grande e fé e política tem tudo a ver. Eu acho que nós precisamos, sim, imprimir os nossos valores morais, éticos, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão cristã para dentro do meio político, para que a gente possa influenciar de forma positiva a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, de uma forma que possamos influenciar decisões que vão impactar positivamente na vida das pessoas. Então eu cresci num lar cristão. Então, como eu digo nas minhas palestras, os nossos bate-papos, pastor, que na minha casa não faltou duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus. Então, estou aqui com meu pai, então o reverendo Roberto e a dona Solange, então sempre me cobraram muito. Terça, dia de reunião de oração. Quinta, estudo bíblico. Domingo de manhã, escola dominical. Domingo à noite, o culto dominical. E sábado, quando estava na UCP, quando criança era UCP. Adolescente, UPA. E moço já estava na UMP. Então sempre envolvido em programas e projetos da igreja, estudando a palavra. Eu acho que isso me moldou, me trouxe a formação e fez eu me tornar o homem que eu sou hoje. Então, os valores morais de honestidade, de justiça social que a gente imprime dentro da política, ele vem de uma formação cristã. E também não faltou educação. Então, eu tive a oportunidade de estudar, de fazer uma universidade federal, estudei, sou egresso aqui de Uberlândia, da UFO, então fiz meu curso de Direito aqui, fiz depois aqui também, em Uberlândia, Filosofia do Direito, e fui para São Paulo para fazer o mestrado e o doutorado em Direito Político e Econômico no Mackenzie. Então, como filho de pastor, eu tive a oportunidade de ser bolsista lá no Mackenzie. Isso tem abençoado muitas vidas. O Mackenzie tem uma visão de universalização do conhecimento, que é isso que a gente busca. Eu acho que o processo político, quando a gente está envolvido, não é falar de campanha ou de votos, não é isso. O processo político ele vem da ideia de polis, cidade, do relacionamento entre cidadãos. Então a gente faz a política para influenciar, para que possamos transformar vidas, dar uma condição de vida melhor. E lá no final da ponta é o que fala os contratualistas, lá os Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, que é o bem comum. Então só faz sentido a gente estar na política
para exercer essa finalidade do bem comum. E nós temos um chamado. Cristo nos chama para servir e para sermos misericordiosos. Eu acho que esse chamado nos leva, através do instrumento da política, a exercer essa misericórdia, principalmente com os mais simples, aqueles que mais precisam, essa mão amiga, esse cuidado. E também nós aprendemos aí, dentro da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana, os princípios de liberdade e de democracia. E é o que nós estamos imprimindo dentro do contexto político. E graças a Deus as coisas têm caminhado bem, mas digo, só caminha bem se a gente está com boas pessoas. Então, falar de fé e de política com 3 irmãos, com meu pai, que é pastor, com o pastor Lúcio, que nos recebe com tanto carinho, tanto afeto, e o senhor deixa a gente muito tranquilo para falar desse assunto, que por vezes é espinhoso, mas é um assunto muito importante para a nossa comunidade, a gente precisa participar. Participar porque há muitas pessoas que precisam da mão amiga, e através do processo político nós podemos levar. E ter a oportunidade de nos posicionar. Eu acho que quem é crente, cristão, e aprende os princípios bíblicos, a gente precisa se posicionar para aquilo que é correto, aquilo que é certo, para que nosso país tenha uma caminhada mais equânime, mais justa, mais solidária. Aí, pastor, eu falei que ele dava aula, professor mesmo. Menino professor. é bom, menino é bom. Reverendo Roberto, então fé e política pode caminhar junto. Pode, Rodrigo. Eu quero cumprimentar todos que estão conosco primeiro e dizer da alegria nossa de estar aqui, mas eu creio que muitas vezes falta-nos essa ideia. Para a pessoa mais velha participar do podcast é um novo momento. E esses novos momentos são muito desafiadores para nós. Nós temos de aprender agora a usar a mídia, a usar as coisas novas que estão sendo colocadas. E quando nós olhamos a fé e política, eu creio que cabe a nós voltar lá atrás e ver o que o João Calvino fez. João Calvino, de fato, ele foi um pastor que teve uma visão política diferenciada. Ele nunca foi candidato a nenhum cargo político, assim podemos dizer, mas a reforma que aconteceu em Genebra, ele reformou todo o sentido da cidade de Genebra, trazendo uma visão da responsabilidade social para dentro da cidade. E através da igreja presbiteriana, da igreja reformada, da igreja calvinista, naqueles dias nossa igreja ainda não existia, veio existir mais tarde com John Knox, mas Calvino foi o reformador que deu a estrutura daquilo que nós temos. Então, mostrou que pela fé nós podemos buscar grandes projetos, mas ao mesmo tempo é preciso implementar questões políticas para executarmos os nossos alvos. Calvino, alguns afirmam que ele fez parte do grupo que dirigia a cidade de Genebra, fosse hoje, diriam, um dos vereadores de Genebra, um dos membros do Concílio de Genebra, ou um deputado de Genebra, um senador de Genebra, mas ao mesmo tempo Calvino foi aquele homem que imprimiu na cidade uma visão social. Foi lá que ele desenvolveu a tese do diaconato, onde a assistência ao mais necessitado fazia parte integral do trabalho da igreja. Esta visão, e a visão educacional de Calvino, ele construiu a Academia de Genebra, onde estudou os grandes luminares daquela época, e Genebra se tornou a cidade política religiosa mais influente naquele momento histórico. E até os nossos dias de hoje, nós temos reflexos disso. Então é bom a gente olhar essa união para nós compreendermos que são duas coisas interligadas. Quando eu creio, eu mudo o mundo que eu estou participando. Eu mudo a polis que eu estou vivendo. Não é simplesmente eu crer e ficar contemplando o mundo, não. Eu creio para fazer diferença aonde Deus tem nos colocado. E a política tem essa visão. E a fé está interligada a essa situação. E nós devemos observar isso para a glória de Deus. Ok. Pastor Lúcio, e aí? Privilégio, né? Estar aqui participando do podcast com o reverendo Roberto, brasileiro. Está aí no seu 4º mandato no Supremo Conselho. 5º, né? 5º mandato do Supremo Conselho. Feito um trabalho aí maravilhoso. Então, ele está envolvido com essa política
eclesiástica já esse tempo todo, e a gente acompanha o trabalho dele, é alguém que sabe fazer política. Isso nunca subiu na cabeça dele, e ele continua sendo a mesma pessoa. Gustavo aí se despontando como pré-candidato a deputado estadual, capacitado. Eu queria fazer uma pergunta ainda com relação à fé e à política, mas é a fé na política. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil é que nós temos uma política desacreditada e as pessoas não sabem separar o político da política. É como se a gente condenasse o colégio apostólico inteiro por causa de Judas. Então, se um político tem uma atitude escandalosa, isso acaba denigrindo a classe, né, dos políticos. Essa é uma observação. A fé na política, na sua visão, o que a igreja precisa fazer para resgatar essa credibilidade, né? Crer que Deus levanta vocacionados, né? Eu sempre tenho dito isso, que um candidato na política, ele não está se candidatando para satisfazer um desejo, realizar um sonho, mas para cumprir um chamado. Então, como eu tenho um chamado pastoral, você tem um chamado pastoral na política, né? Então, Calvino disse isso muito bem, a questão do mandato, da nossa vocação, né? A igreja, por muito tempo, ela tirou o missionário lá do seu campo, né, profissional, o médico, advogado, e trouxe o cara para o seminário para exercer a vocação dele, né? E eu sei que a vocação é muito mais abrangente. Então, fala um pouco sobre vocação na política, sobre fé na política. O senhor tem razão. Realmente, eu acho que o que afugenta e faz com que as pessoas, principalmente os cristãos, não se envolvam no processo político é o descrédito. As pessoas estão acabando por deixar de acreditar que, através de um processo político, a gente possa tomar decisões que sejam coletivas e não individualistas e para o interesse próprio. Então, isso acaba afastando as pessoas. Mas a construção, creio eu, da doutrina cristã, ela é construída na esperança. E nós temos a esperança de que as coisas podem melhorar, que as coisas vão mudar, mas elas só vão começar a ser transformadas se a gente tiver homens e mulheres que estejam dispostos a pagar o preço. Homens e mulheres que estejam dispostos a se posicionar, colocar o seu nome à disposição e contar com o apoio dos irmãos nessa construção. O senhor tem toda a razão que a pré-candidatura ou uma candidatura de qualquer cristão, homem de fé, mulher de fé, ela não pode estar ligada ao interesse próprio ou de vontade de ocupar um cargo público. Acho que essa não pode ser a motivação. A motivação precisa ser uma vocação. É o que Max Weber fala sobre vocação para a política. A vocação como uma causa e não como fonte de subsistência. Eu creio, acredito, até por isso estou fazendo um trabalho político. O dia que eu deixar de acreditar nesse instrumento, que através da política nós podemos fazer a transformação real do mundo na qual nós estamos inseridos, aí eu não vou fazer mais o processo político. Mas tenho plena consciência de que a autoridade ela é constituída pelo nosso Deus. E a soberania é do nosso Deus. Então a porta que Deus abre, Deus coloca as pessoas nos lugares para ser sal da terra e luz do mundo. Então o processo político, chega um momento que nós vamos ter homens e mulheres que podem sim fazer essa diferença e fazer esse trabalho. Então eu creio na transformação através da política, eu creio que tem pessoas que estão imbuídas de bons propósitos, de fato, e o que nós precisamos é apoiá-los. Não só eu como pré-candidato, ou outros que estão se levantando pelo nosso Brasil, é chegado o momento de um avivamento político. De pessoas que vão se levantar e falar, pessoal, chega. O que acontece hoje? As pessoas, quando olham para o Congresso Nacional, elas não se identificam mais. E democracia representativa pressupõe que quando você olha no espelho, olha para os representantes, você se identifica. E as pessoas deixaram de se identificar porque o processo político passou a ser algo muito mecânico, e de estruturas e amarras para interesses de grupos políticos ou grupos partidários. Então nós precisamos levantar homens e mulheres em todo o nosso país, colocar o nome à disposição, pagar o preço para que a gente comece
voltar a acreditar no processo político. A nossa esperança está no nosso Deus, a nossa esperança é que as coisas de fato vão ter uma melhora, e é o que a Bíblia fala no Apólogo de Jotão. Nós vamos ser governados por espinheiros, ou a figueira, a oliveira e a videira vão se levantar e vão derramar um bálsamo, vão derramar um óleo, um orvalho que vai trazer um renovo dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento Mineiro, dentro desse país nosso. Eu creio que pessoas vocacionadas vão participar este ano e que Deus tem preparado, sim, um novo momento no processo político brasileiro. Mas baseado na pergunta que o senhor fez, na resposta que o senhor deu, daquilo que precisa ser feito. A gente identifica isso, a gente é norteado pela palavra, mas perguntando aqui para vocês dois, então quer dizer que, baseado no exemplo que nós temos hoje, de decepção, de frustração, então quer dizer que a igreja, na maioria das vezes, tem feito o que não era para fazer? Ou seja, ela já está praticando o que não deveria fazer, e por isso a gente tem essa frustração, mesmo com quadros cristãos, lá no Congresso, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, nos governos, porque eles estão passando há muito tempo. E também em cargos de segundo, terceiro escalão, em outras instâncias do poder, judiciário. Como é que está? Então nós estamos fazendo o que não era para fazer? Não, nós temos muitas pessoas boas. Eu creio que quando a gente faz uma análise do papel dos evangélicos e daqueles que estão ocupando cargos, seja no primeiro, no segundo, no terceiro escalão, nós vamos ter muitas surpresas. A grande dificuldade é que muitas vezes a mídia levanta mais os problemas do que as bênçãos. Os problemas ficam mais evidenciados, as dificuldades ficam mais evidenciadas. Isso é que há uma exploração das pessoas, há uma exploração daquilo que acontece. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muita coisa boa acontecendo, muitas coisas positivas acontecendo, e quando a gente faz uma análise, a análise nossa é mais positiva do que negativa. É só analisar o Brasil, por exemplo. O Brasil, querendo ou não, é um sucesso no agronegócio. E o agronegócio tem várias pessoas que participaram do agronegócio. Vamos dizer que o mundo precisa de alimentos? Nós estamos produzindo alimentos. Nós somos um país que, graças a Deus, nós temos crescido em muitas áreas, em muitas regiões. A própria luta nossa em várias áreas tem sido desenvolvidas. Mas nós devemos observar que nós sempre queremos melhorar. Nós sempre queremos pessoas diferentes. Nós queremos ser melhor do que nós fomos ontem. Eu acho que essa exigência a igreja nos ensina. E essa é a cobrança que a igreja faz. E quando nós olhamos a igreja, devemos olhar o seu todo, não particularmente esta ou aquela denominação. E termos nessa visão que aquele que é sal vai continuar sendo sal. Aquele que é luz vai continuar sendo luz. Independente de onde ele esteja. Eu creio que ele pode estar nessa ou naquela denominação. Se ele tem o chamado de Deus, ele pode fazer a diferença. Ele pode mostrar as suas posições. É lógico que nós vamos lutar por pré-candidatos nossos, vamos lutar por pessoas nossas, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer uma análise do todo. Não adianta nós combatermos o todo e dizer que nós não vamos despertar o todo. Por mais que a gente queira, nós trabalhamos sempre procurando despertar as pessoas para melhorar. E nós temos desafios. Os desafios que o país precisa desses desafios. São desafios inerentes à nossa própria cultura, à nossa própria estruturação. Nós precisamos de reformas mais estruturantes na nação, que envolva a educação, envolva a saúde, envolva a oportunidade de transporte, de desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil é um país que nós temos grandes falhas em algumas áreas e nós vamos trabalhar para resolver essas questões. Em qualquer um na sua área, imbuído o seu papel, seja no ministério,
seja ele o Ministério Público, seja ele na Justiça, seja ele integrado ao Legislativo, ao Executivo. Nós temos o que fazer, e há muito o que se fazer. Mas eu creio que não é frustrante para a gente olharmos somente o papel da igreja. É frustrante para a gente olhar o mau testemunho de um grupo de pessoas ligadas à igreja. Mas nós temos pessoas boas. E Deus, a sua graça, há de sustentar para nós possamos olhar e ver que compensa a fé e a política e compensa colocar pessoas que tenham princípios nos seus cargos. Entendi. Mas pensando em quem nos assiste, a pessoa vai falar assim, eu tenho pessoas boas. Eu tenho pessoas capazes, pessoas que vão honrar o evangelho na política. Mas e o sistema? Quando que eu vou conseguir fazer uma transformação tal que o sistema não me amarre? Que o sistema não me imobilize completamente nesses cenários aí, onde você tem a maioria já bem ajustada ao sistema, e entra então, nossa esperança está sendo colocada em homens e mulheres de Deus, capazes, que querem fazer a diferença, mas aí vem o sistema. E aí, o que os senhores pensam? Eu creio que, retomando um pouquinho da pergunta anterior, eu acho que falta é um despertar da consciência da responsabilização dos membros das denominações sérias deste país. É uma questão de autonomia moral. Nós entendermos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Não adianta amanhã eu falar, tá ruim a política, os políticos são corruptos, fulano de tal não presta, nós temos um governo que não se preocupa com as crianças, as igrejas estão sendo perseguidas, nós não temos liberdade religiosa, nós não temos pessoas que estão imbuídas de propósito de interesse coletivo, se a gente não participar. Então a gente precisa despertar para isso, acordar e entender que as nossas escolhas vão impactar o processo político deste ano, do ano que vem e dos anos vindouros. As grandes revoluções e as boas revoluções, elas acontecem com esse despertar, com esse avivamento. Então eu creio que a gente está passando por esse processo, inclusive na nossa denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é a politização de púlpitos. Nós não vamos utilizar em momento algum qualquer tipo de púlpito, porque lá é a palavra de Deus, é a mensagem do nosso Deus. Não é momento de se falar de processo político eleitoral. Mas a conscientização do que a política pode fazer na vida das pessoas, na comunidade, no envolvimento, da influência que as pessoas ligadas à igreja podem fazer de forma positiva, isso a gente precisa despertar. E o sistema, realmente, ele é complexo. Basta a gente ver aquele filme, o Mecanismo. Realmente é um mecanismo estruturado para a manutenção do status quo. É o que o pessoal busca, manutenção do status quo. Quando você vem e fala o seguinte, que você vai ter 5,9 bilhões de reais para os parlamentares que estão no mandato utilizarem desse recurso público para fazer campanha, você está falando o que para as pessoas? Pessoal, esse dinheiro aí é para vocês ficarem onde você está e manter do jeito que está, não muda não. Só que o pessoal tem que entender que o deputado, ou governador, ou prefeito, ou presidente, ele só lá está porque existem pessoas que no dia 2 de outubro vão lá e vão apertar o número daquele candidato. E se a gente começar um processo de base, com as nossas crianças, jovens, e demonstrar, olha, faça a sua escolha. Se você quer um país melhor, vê com quem você está votando. Se você quer leis mais justas, se preocupe na escolha. Se você quer mudar a sua realidade, se você quer uma educação adequada, pense naqueles que estão apresentando os nomes. Aí o dinheiro perde o peso. Se o dinheiro perde o peso, esse sistema ele começa a ser desconstruído. Quando você tem um parlamentar que não negocia emenda, mas destina a emenda com base no resultado que ele vai conquistar para a comunidade, você já começa a ver a diferença. E aí o sistema começa a mudar. Quando você tem um parlamentar ou um executivo que não negocia cargo, o sistema começa a mudar. Quando na mesa de negociação, porque política é diálogo, a gente precisa dialogar,
na mesa de negociação, tudo que é discutido é republicano, as coisas começam a mudar. Mas para isso, a gente precisa fazer política de relacionamento. Porque a política do dinheiro é o tradicional. E os caras eles vão ter 5,9 bilhões de reais para fazer as eleições. E quem está de fora? E as pessoas boas? Elas só vão ter uma oportunidade se outras pessoas boas se levantarem e falarem, meu amigo, vem cá, eu acredito no que você está fazendo, vamos junto? E depois cobrar. Por isso é tão bonito a democracia representativa. Se não for bem, você tira. O que acontece no nosso país é a perpetuação no poder. Então tem famílias que estão há séculos ali no poder. Por quê? Tem um modus operandi de curral eleitoral, de despacho de emenda, de compra de votos, e isso a gente tem que combater. Eu acho que é possível sim, esse mecanismo a gente pode quebrar, e foi quebrado recentemente, ninguém acreditava nas eleições de 2018, ele foi quebrado, foi interrompido, mas nós precisamos continuar, a gente precisa avançar. Agora é o momento de avançar nas eleições, avançar nas discussões, não basta só discutir política na eleição, eu acho que a gente precisa ter uma matéria sobre política nas escolas, sobre economia nas escolas, sobre direitos básicos e deveres, formação integral dos nossos alunos, é isso que a gente busca. Então é possível sim, mas a gente tem que participar de formativa. E aí, reverendo? Sistema bruto? Não, o sistema é difícil, mas não podemos quebrá-lo. Ele já foi quebrado em oportunidades. Quando você lembra da escravatura, e se você voltar ao parlamento inglês, você vai descobrir que um dia o sistema foi quebrado, com um único parlamentar. É possível fazer isso. Eu não creio que a gente não possa quebrar o sistema. Agora, você para quebrar o sistema, você precisa ter o apoio de estar lá. Estando lá, você tem que fazer diferença com sua maneira, seu discurso, sua ética, sua posição, não se vender e pagar o preço. Mas é possível. Deus sempre usou homens para quebrar sistemas. Eu sempre tenho dito o seguinte, Deus é que governa todas as coisas. Se de um lado nós temos um sistema humano, que é um braço humano, do outro lado nós temos Deus. Ele que dirige todas as coisas. Senaqueribe chegou a dizer que Ezequias estava perdido. Que Ezequias estava falando alguma coisa que não fazia sentido. Ezequias estava mandando o povo confiar em Deus, mas Senaqueribe havia, com seu exército, rodeado toda Jerusalém. Aos olhos humanos, não havia saída para Ezequias. Ezequias deixou bem claro, você veio com o braço humano. Eu vou em nome do Senhor. E é o Senhor que vai desbaratar o exército. O Senhor que vai fazer a vontade. E há naquele texto uma coisa que me chama profundamente a atenção. Há poucos textos da Bíblia que mostram isso. Ezequias e Isaías oraram ao Senhor. Às vezes nós não paramos para olhar isso. O profeta Isaías, conhecido tanto por nós como um dos maiores profetas, que conviveu com os grandes reis de Israel, então eu diria que foi um pastor ligado ao gabinete político da sua época, que conviveu com os grandes reis. Naquele momento, o profeta orou com o rei Ezequias. E Deus enviou um anjo. Deus enviou a sua mão eterna e desbaratou todo o exército de Senaqueribe. E ele foi embora para a Síria envergonhado, porque Deus o derrotou. Então, para mim não preocupa o sistema. Não é o sistema que nós temos olhar e pensar, é impossível e impenetrável. Para mim o que preocupa é vocês ter pessoas que têm vocação, chamado exclusivo da graça de Deus, e que nós, eleitores, possamos colocar essas pessoas ali. Termos coragem de dizer, você está sendo colocado ali para ser alvo das mãos de Deus, para a glória de Deus, para fazer as mudanças e as diferenças que Deus quer fazer nesse país. É isso que nós precisamos fazer. Eu gosto muito do profeta Eliseu,
que quando Naamã chegou atacado de lepra em Israel, e o rei de Israel rasgou sua roupa, dizendo que o rei queria continuar a guerra com ele. Mandou Naamã para ser curado. Eliseu mandou um recado para o rei: manda ele vir até mim. Ele vai descobrir que há Deus na terra, há Senhor na terra. Então nós precisamos, nos nossos dias de hoje, mostrar que o nosso Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e Ele pode mudar a história. É assim que nós cremos, é assim que nós vamos viver, é assim que nós estamos abençoando as pessoas que estão pedindo a unção de Deus sobre aqueles que estão colocando os seus nomes como pré-candidatos, para a glória de Deus. Eu queria voltar aí ao tema do sistema. A gente acha que o sistema tem vida própria, né? E às vezes a igreja ela começa a entender e aceitar isso passivamente, né? O sistema, eu também acredito que é cultura. Existe uma cultura de corrupção, né, de barganha, de interesse que predomina no Brasil hoje. Então, mas existem pessoas que têm boas intenções, que têm preparo, que têm visão. Eu estava pensando, a igreja tem muita dificuldade, né, porque ela separa o santo do profano. E quando chega na política, a política parece uma coisa profana, né, que não casa com aquilo que é santo. Então, é quase uma aversão à vida cristã. E aí eu fico pensando de onde nós tiramos isso, né? Quando você lê a ideia de mundo na Bíblia, você fica meio perdido, porque você tem um Deus que amou o mundo, você tem Paulo dizendo não ameis o mundo, e você tem a Bíblia dizendo que o mundo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. Talvez a igreja não soube separar ainda o mundo sociedade, o mundo sistema e o mundo cosmo, né? Então, a gente acaba, há um tempo atrás, as pessoas não iam na praia, porque achavam que isso era coisa do mundo. Então a gente vai separando isso, né? E quando chega na política, isso é pior. Eu acho que o desafio é maior, né? Então a minha pergunta é: qual é o grande desafio da igreja hoje no Brasil? Nós nunca fomos assim tão partidários, né? A política ela girou em torno de pessoas, mas hoje ela gira muito mais em partidos, né? As pessoas têm as suas opções por conta das ideologias partidárias. Quando Eliseu viu que a cidade era boa, e a gente vê que a cidade é boa, mas as águas eram amargas. E o que Eliseu fez? Ele foi extremamente efetivo. Ele jogou sal na fonte. A gente tem pouco tempo, né, para ir para as eleições. Qual que é a ação da igreja mais efetiva hoje? Onde é que está a fonte? Para a gente não ficar aí batendo cabeça e perder o norte, né? Se fôssemos dizer qual é o maior desafio da igreja hoje com relação à política, qual seria? Pastor, eu acho que é participar ativamente do processo político, processo decisório. Mas para isso nós precisamos ter um cuidado. A gente precisa ter temperança e sabedoria. Porque, infelizmente, a gente vive um momento político de polarização. Então, ou você é esquerda ou você é direita. E aí nós temos os candidatos, ou você é Lula, ou você é Bolsonaro, e aí o cara que fala que é Lula, o cara que é Bolsonaro fica com raiva e é irmão de igreja. Aí o cara fala que é Bolsonaro, o cara que é Lula fala que fica aborrecido porque o outro é Bolsonaro. A gente tem que entender que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos corpo, e nós estamos unidos, e por isso a gente celebra entre irmãos a Santa Ceia, a gente não pode deixar que os posicionamentos políticos nos afastem. Isso eu acho que é o primeiro ponto, a gente ter sabedoria para fazer o trabalho político e o acompanhamento do processo político com temperança. Porque é legítimo que o pastor, que o presbítero, que o diácono, que a mulher da SAF, as mulheres de oração, que o adolescente, que o jovem tenha o seu posicionamento. Ele tem que ter liberdade de se posicionar, de conversar sobre, de ter os espaços de discussão. E é legítimo também que eles se organizem
para ter os seus eleitos. Eles se organizem para ter os seus representantes. Não porque ele vai representar denominação ou igreja, mas porque ele vai representar os princípios e valores cristãos que estão impregnados naquele que tem a formação cristã. Então, acho que o maior desafio é nós participarmos ativamente do processo decisório sem divisão. Eu acho que as pessoas precisam ter tranquilidade de ouvir algo que é dissonante. Ele tem que ter tranquilidade e falar, olha, eu penso assim, você pensa de outra forma. Vamos dialogar. Vamos buscar aqui, se não for possível, buscar uma conciliação, mas pelo menos vamos nos respeitar. Vamos respeitar opiniões diversas. Isso é democracia. Isso é ser cristão, ser amoroso. Então eu creio que nesses 5 meses que nós temos até as eleições, é o momento da gente se envolver. É o momento da gente conhecer, saber quem é quem, quais são as propostas, quem vai me representar, quem vai ter as portas abertas para me receber, para discutir assuntos que não é de interesse da ordem privada, mas assuntos de interesse da coletividade. Por exemplo, Uberlândia. Quem serão os representantes de Uberlândia, do Triângulo, aqueles que terão o gabinete aberto para discutir os projetos dentro das associações que fazem um trabalho brilhante dentro da filantropia, que muitas vezes o pessoal perdeu a noção disso. Porque eu tenho dito, aí, indo para o lado mais da política, eu tenho dito que os representantes eleitos viraram despachante de verba pública. Ele chega, encaminha uma ambulância, um ônibus, tira a foto e fala, estou trabalhando por você, está aqui a foto. Daqui 4 anos ele vem pedir o voto. Mas ser político ou estar na política não é isso. É você ter posição, representar e construir. Deputados, vamos construir projetos estruturantes para o Estado de Minas Gerais. Seja dentro das competências do Legislativo Estadual, seja nas competências no Congresso Nacional. E aí a gente tem um caminho. E aqueles que são ligados a denominações, eles precisam sim participar. Como as centrais sindicais participam ativamente dos processos políticos, abertamente. Como dentro das universidades nós temos um grupo que participa abertamente do processo político, e nós temos essa liberdade, é legítimo e é o nosso dever de participar do processo político, apresentando a nossa visão de mundo. A gente tem que ter a coragem para defender aquilo que a gente acredita. E aqui doa quem doer. A gente tem que ter coragem de falar as nossas posições. A gente não pode ser constrangido. Hoje, no Brasil, há uma inversão de valores. Hoje, aquele cara parece que ele, se você é correto, você fica constrangido. Não, vou ficar na minha aqui, eu não quero incomodar. Ah, eu sou cristão, eu não quero incomodar, senão nós vamos chamar de intolerante. Pera lá. Nós precisamos apresentar aquilo que a gente acredita. Okay. E aí as coisas podem mudar. É um processo de transformação. Nós sabemos que há um trabalho do marxismo cultural no Brasil, principalmente na educação, a desconstrução de valores, seja da religião, seja da família. Estão agora dentro das escolas ensinando que a religião é construção do homem. Então eles estão retirando a questão da salvação, a questão da visão nossa do nosso Deus. Então, e nós que temos a consciência de que nós estamos vivendo um mundo passageiro, a gente sabe que a gente vai viver aqui, quiçá 80 anos, 90 anos, e que a vida eterna nos espera. É por isso que a gente também, quando está no processo político, a gente é mais light. Porque a gente sabe que nós estamos participando, mas não é vida ou morte. Nós estamos construindo, a gente quer... Não é para sempre. Isso, não é para sempre. A gente quer contribuir. Tem um dia, a gente precisa fazer o bem. E dentro da nossa igreja tem que ter liberdade. A gente tem que ter essa identidade e liberdade com o irmão. E quando a gente chamar de irmão, é irmão mesmo. Não é porque está sentado do lado do banco da igreja, é irmão porque tem a palavra irmão. É irmão. Irmão é aquele que se preocupa com o outro, aquele que ajuda o outro, aquele que ouve o puxão de orelha. E aí a gente vai construindo essa caminhada que fica muito mais tranquila
e a gente não afasta, a gente agrega. E é preciso ter equilíbrio. Eu acho que a palavra de ordem seria o equilíbrio com sabedoria. E aí, reverendo, equilíbrio? Eu creio que esse é o ponto central que nós estamos mais precisando no mundo. Equilíbrio de decisões, para nós desconstruir o que o marxismo cultural está querendo impor sobre nós. Nós não podemos baixar a cabeça e não podemos aceitar essa ditadura cultural que está entrando. A igreja, e através de cada um de nós, nós precisamos mostrar que nós temos uma visão cristocêntrica, que isso é o centro de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos chamar o nosso povo a entender que este mundo foi criado por Deus e este mundo é dirigido por Deus. Há uma soberania de Deus sobre todas as coisas. Eu creio que nós estamos voltando a épocas do passado, onde o amor está esfriando cada vez mais, o egoísmo está imperando, o homem está se tornando mais individualista, mas ao mesmo tempo o homem está se tornando cada vez mais animalesco, porque o homem perdeu a visão de Deus. Então a igreja tem a obrigação de falar sobre Deus, anunciar Deus, mas ao mesmo tempo ela tem de conscientizar cada cidadão das suas responsabilidades. E nós temos de politizar o nosso povo. Essa é a obrigação da igreja, esse é o papel da igreja. A igreja precisa ter esse equilíbrio e ela não pode fugir das suas obrigações. Eu sinto que muitas vezes nós estamos fugindo e deixando que outros ocupem o nosso espaço. É hora de nós mostrarmos o nosso rosto, pagarmos o preço e termos condições de dizer: é possível viver uma vida santa no mundo no qual nós estamos inseridos. O Senhor Jesus deixou bem claro: não os tires do mundo, mas santifica-os. Essa é a oração sacerdotal: não os tires do mundo, mas santifica. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. E esse é o maior desafio para cada um de nós. Viver a vida santa neste mundo que nós estamos. Amém. Nós já passamos da metade, né? Papom. Mas tem algumas coisas assim que a gente fica pensando e pensando também do que as pessoas que nos ouvem imaginam assim, toda essa posição teológica que os irmãos estão expondo, posições também sociais, filosóficas. O Gustavo contribui muito com isso. E a gente fica pensando, então, nós temos um caminho, temos uma ideia central da soberania de Deus, né, que nós devemos participar da política de forma saudável. Chegamos a uma conclusão também que o sistema pode ser quebrado. Já foi quebrado algumas vezes na história, isso pode se repetir, e a gente pode participar ativamente disso. Essa destruição de uma coisa que é imposta, que escraviza a nossa sociedade, que humilha tantas pessoas. Mas aí, partindo para a prática, dessa metade para o final aí, ações práticas que nós podemos fazer sem usar o púlpito da igreja, né? Quais são as ações diretas, além desses bate-papos? A gente está inovando aqui, como outras pessoas fizeram, mas aqui na Quinta e Uberlândia, lançando aqui esse podcast. A gente pode promover outros encontros com adolescentes, com jovens, né? Só nessa última etapa agora, o Brasil ganhou 1,5 milhão de eleitores. Essa pressão toda que foi feita nos adolescentes e nos jovens aí para eles tirarem o título de eleitor. E essa turma vai rivalizar, né? Então, tem uma turma que relaciona, aí leva para o lado da comédia, né? Fica no lado da ironia, né? Do deboche, com relação aos candidatos aí, Lula, Bolsonaro. Mas nós temos uma centralização muito grande na presidência. E nós temos uma discussão mais pobre, né? Mais limitada, com outros cargos elegíveis. O que a igreja pode fazer, então, além dessa construção de relacionamento? Coisas mais pragmáticas, mais práticas mesmo no dia a dia, né? A gente pode chamar na responsabilidade. Eu gostei muito quando o senhor falou dessa questão histórica, né? Tanto da escravatura, quanto também de Genebra. Mas 2022, 5 meses de um pleito extremamente acirrado, essa polarização só tem a crescer.
Né? As pessoas já tratam umas às outras como rivais. Meu time vai ganhar, eu vou ganhar de você. Né? O que a gente pode fazer na prática? O que vocês acham aí que a gente pode falar assim, não, se a igreja fizesse isso, se nós fizéssemos aquilo, se os candidatos, o que eles podem propor nesse momento? Né? O que vocês acham? Rodrigo, eu creio que algumas coisas nós podemos fazer na prática. Primeiro é orar. Vamos orar pelo pleito. Acho que é o momento da igreja chamar o seu povo para a oração. É o momento de nós orarmos. Segundo, a igreja fazer uma análise dos candidatos que, de fato, venha a esboçar a mesma fé. Quem tem a mesma fé nossa? Quem, de fato, tem a mesma estrutura? Vamos buscar esses candidatos. Ver o histórico. Vamos fazer uma análise histórica de cada um deles. E depois conversar uns com os outros. Nosso grande problema é que nós conversamos tantos assuntos, debatamos tantos assuntos, e nós não debatemos assuntos tão essenciais às nossas vidas. Se a pessoa falar para mim, pastor, mas isso não é essencial. Isso é essencial para a sua vida. A tomada de decisão de um presidente influencia toda a sua vida. Influencia o seu emprego, influencia a sua escola, influencia a sua maneira de ser da sociedade. Então, é importante que nós possamos conversar sobre essas questões, tratar com seriedade essas questões. Mas a Câmara de Vereadores, a Câmara Legislativa Estadual, o Legislativo Federal é importante para nós. Ele vai tomar decisões que influenciam as nossas vidas. O governador vai tomar decisões que influenciam as nossas vidas. O presidente, o senador. Então, qualquer área, nós precisamos agora conversar. Conversar a respeito dessas matérias. Quarta coisa que nós podemos fazer é ter coragem de debater esses assuntos. Não é agora só conversar, vai debater, para a gente conhecer o que faz cada área. O que faz o legislativo, o que faz o executivo, o que pode fazer cada área dessa dentro de papéis responsáveis e de influências positivas para a vida da sociedade. E aquilo que de mal pode trazer para a sociedade. Isso é muito importante nós entendermos isso. A gente pode ter mudanças muito radicais no mundo em que nós vivemos, de acordo com aqueles que ocupam este ou aquele cargo, essa ou aquela posição que influencia todo o Estado, influencia todo o país, influencia a segurança. De uma hora para outra, nós podemos olhar a segurança nacional. Como está a segurança da nossa cidade, a segurança do nosso Estado? Essas pessoas que vão ocupar esses cargos, eles vão influenciar essas áreas. Então nós vamos também debater o papel de cada uma, o papel de cada setor. E por último, o que é mais importante, nós temos de ter o direito de votar. Lembrar que o nosso voto faz diferença. Não votar porque alguém te deu uma saca de cimento ou alguém te ofereceu um emprego. Não é isso que é importante. Você vai votar por uma consciência de melhoria para o seu Estado, para o seu município, sociedade, para o seu país, para a sociedade em geral. Então, o voto de um cidadão é muito importante. O voto faz diferença. E muitas vezes nós não sentimos esse peso. Esse peso que eu tenho, o voto me pertence. É a única coisa que me pertence que eu não dei para ninguém. É eu que vou dá-lo. Eu vou colocar na urna, com este peso. Nós tivemos agora 1.500.000 pessoas novas votantes. Não é isso? Isso. 1.500.000 pessoas votantes. Isso alegra o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, entristece o nosso coração. Se você observar, por que nós chegamos a 1.500.000 pessoas votantes? Nós trouxemos artistas de vários países que representam uma cultura muito diferente para chamar o nosso povo
a ir fazer o seu título eleitoral. Alguns nem têm nenhum contato conosco. Foram contratados pela mídia a peso de ouro, que eles não fizeram isso porque os olhos azuis do Brasil o atraíram. A peso de ouro. O Brasil não passou por uma conscientização política para chegar a 1,5 milhão de novos eleitores. Eu gostaria que o Brasil tivesse passado por isso. Então nós precisamos trabalhar para que mudanças sejam necessárias e sejam feitas no nosso país, pela glória de Deus. Isso aí. E aí, Gustavo? Como é que tá? Eu creio que o efeito multiplicador. Eu acho que para a gente ter o efeito multiplicador, a gente tem que desconstruir conceitos pré-concebidos, principalmente das nossas lideranças. Discute-se em simpósios, abre-se os espaços para você falar sobre família, sobre evangelização, falar sobre criação de filhos, sobre casais, mas poucas igrejas abrem os espaços para a gente falar sobre política. E aqui não é política eleitoral. Isso que o pessoal tem que entender, não é política eleitoral. Quando a gente está falando de um processo político, não é por interesse individualista. Eu estou abrindo espaço porque a gente quer eleger fulano ou ciclano. É claro que alguém vai ter que incorporar isso, alguém vai ter que ser o rosto ali, mas é um processo de mudança. É um processo de construção. E aí eu não tenho dúvida, eu acho que 10 se transformam em 100, 100 vira 1.000, vira 10.000, 50.000 e 100.000 conversando. Mas se as nossas lideranças, por exemplo, tiverem o constrangimento ou a dificuldade de compartilhar um WhatsApp de um pretenso pré-candidato ou no momento certo de um candidato, a gente não consegue os espaços de fala. Porque esse perfil de candidato, ele não tem espaço na mídia. Quem tem espaço na mídia hoje? Ou aquele cara que é muito polêmico, aí ele tem um espaço, e tem aqueles que são bons, mas hoje virou moda você ser político e youtuber. Aí o cara faz umas gracinhas, fala alguma coisa, e começa a crescer o número de seguidores. Vou votar nisso aqui, no fulano de tal. E aí o pessoal mais sério, que tem preparo, que está imbuído de propósito, ele acaba não tendo espaço de fala, e as pessoas acabam desconhecendo. E depois que passa a eleição, não sabia que fulano era candidato, que o ciclano era candidato. Muitas vezes o cara tem um trabalho interessante, está imbuído, pode dar resultado. Eu acho que o grande desafio nosso é criar os espaços de fala. E aí parte da nossa liderança. Porque se a nossa liderança abrir os espaços de fala, aqueles que acompanham falam, pera lá, é interessante. Vamos começar a conversar sobre. Porque o cara falou, olha, não, eu apoio, e você não, eu também estou junto. Tem um fulano de tal. Você conhece a história dele? E aí a gente começa a abrir os espaços, discutir de forma consistente aqueles que estão colocando o nome à disposição, que vão representar princípios e valores, que vai ajudar a gente a construir uma política melhor. E daqui a pouco a gente está com mais liberdade, a gente começa a discutir com mais liberdade, os podcasts começam a acontecer com maior tranquilidade, porque o que meu pai colocou é uma realidade. O que o Mark Ruffalo, Leonardo DiCaprio sabe do Brasil? Não tem nada a ver. Eles não conhecem a nossa realidade, eles não sabem a dificuldade que é, ele não conhece o Brasil, não conhece o Nordeste, não conhece o Norte, aqui nós estamos em Minas, não conhece o Vale do Jequitinhonha, não conhece a realidade do Alto Paranaíba, do Triângulo, do Noroeste, não sabe nada, ele não conhece a nossa cultura. Na verdade, muitas das vezes, eles têm a noção de que o brasileiro é subdesenvolvido, e que brasileiro é só carnaval, que o brasileiro é festa, que brasileiro é sexo, e não é isso. Não se constrói uma nação com exploração. E esse pessoal, se quer explorar, que explore do lado de lá. E que deixe o brasileiro com a sua soberania. A gente precisa de gente mais patriota. E aí é sentimento de pertencimento. Eu sou brasileiro, eu sou mineiro e eu vou defender o que é meu. E aí a nossa liderança tem que defender aquilo que é nosso, valorizar o que é nosso. Valorizar as nossas lideranças, os nossos irmãos.
Por que um candidato, um pré-candidato tem que ter constrangimento de pedir apoio? Ele tem que ter liberdade, falar, meu irmão, estou nessa luta, vem comigo. O propósito é esse. Nos ajude a mudar. Cada um tem a sua vocação. E você está falando aí, é um negócio meio constrangedor mesmo. Falar Então, de política, pedir o apoio, o relacionamento. nós estamos falando aqui de política no púlpito. Onde é que é o púlpito? Se a gente está dizendo que política é uma vocação, o púlpito, meu amigo, é lá onde você está. Então a gente precisa primeiro acabar com esse medo, né? A igreja está chegando depois. Não é que ela não chega, ela chega depois. A gente só precisa aprender a chegar antes. Então estou lembrando aqui da grande frase de Martin Luther King Jr., né? O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E é claro que a estratégia para calar a igreja foi formada lá atrás. A gente foi acusado de homofóbico, de preconceituoso. E aí o que acontece? Você travou. Cara, eu não vou tocar nesse assunto porque isso é homofobia. Agora vamos criminalizar a homofobia. Então, calou a igreja. Então, eu também concordo com isso. Você quase que tem que, como um candidato na igreja, mendigar voto. Cara, eu estou aqui para servir a Deus e a igreja na política. A minha proposta é essa. Então, nós precisamos primeiro acabar com esse medo, né? O problema da igreja é que ela saiu de um momento em que ela foi extremamente apolítica e foi para um momento politiqueiro. O problema não é falar de política na igreja. O problema é como a política é abordada na igreja. Ou o cara é apolítico ou ele é politiqueiro. Então a gente não pode ser politiqueiro. Então como ser efetivo nesse momento como igreja, acabar com esse medo que a gente tem, sem nenhum constrangimento de dizer, olha, está aqui um candidato com propostas que estão de acordo com os nossos princípios cristãos, eu não vou mandar você votar nele, mas eu quero que você aprecie isso, com carinho. Falamos aí dessa direita e esquerda, tá aqui, nós estamos matando uns aos outros. Nesse momento, eu participo do Conselho de Pastores, eu falei, irmãos, nem a teologia nos dividiu. Nós estamos aqui com arminiano, calvinista, e a gente lida bem com isso. A gente até brinca, né? Eu falo assim, gente, esse negócio de batista, Assembleia de Deus, Sal da Terra, isso aqui no céu não vai ter nada disso, porque todo mundo vai ser presbiteriano. A gente a gente conseguiu caminhar juntos. Aí veio a política e está conseguindo dividir a igreja. Essa fala sua sobre tolerância, amar os que pensam diferentes. Agora, é um momento de pegarmos aquilo que a palavra de Deus fala e nós precisamos falar nos nossos púlpitos que os candidatos que estão aí têm que ser avaliados à luz da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz. Amém. Então, essa coragem nós precisamos ter. Então, falta para a igreja ousadia. E as estratégias do mundo, elas estão aí. Os caras chegam na frente, fazem o que eles acreditam, influenciam. Nós precisamos ter uma mobilização agora com os nossos jovens e adolescentes, um momento com eles, para discutirmos política antes das eleições, porque não adianta fazer isso depois. Eles recebem influência da música, da arte, da escola, e a igreja não diz absolutamente nada. Por quê? Porque nós estamos com medo de falar de política. Ninguém na sociedade se omite. Não. Por que nós estamos nos omitindo? Ninguém na sociedade. Nenhum espaço da sociedade se omite de discutir política. Não tem vergonha, não tem nenhum tipo de constrangimento de falar de política. Aí nós, uma coisa que é certa, que é saudável, que é positiva, temos essas dificuldades de colocar, de convocar, igual o senhor está dizendo. E o pior é que estão construindo uma jurisprudência. Olha isso, pastor. Estão colocando 5,9 bilhões de reais e agora construir uma jurisprudência do abuso do poder religioso. Então, você não pode falar. Eles querem nos calar. Essa é uma realidade. Todo mundo pode. O cara vai num evento que teve agora de um festival de música, onde todo mundo fala o que quer, xinga, desconstrói. Então vamos falar e vamos preso. E vamos pregar para a falar. guarda pretoriana lá na cadeia. Isso mesmo. Ué.
Então é um momento de união nosso, de poder realmente falar, olha, pera lá, a gente respeita, mas nós também temos nossas armas. Vamos colocar as nossas armas com respeito, com sabedoria. A gente respeita o que é diferente, mas nós temos liberdade de ter as nossas opiniões e de ter os nossos valores inegociáveis. Nós não temos, irmãos, ideias. Nós temos convicções. E Então, essas convicções é que faz história. Claro, o púlpito é lugar de falar das nossas convicções. Eu não estou defendendo ideia de ninguém. Eu falei com um rapaz, ele falou, pastor, espero que o senhor não faça política no púlpito. Eu falei, o que é fazer política no púlpito? Daqui a pouco, se eu botar uma bandeira lá do Brasil, eu não posso. Dependendo do que eu falo, o cara já vai me estigmatizar. Então, meu amigo, antes desses candidatos aí, eu já pregava isso. Eu prego sobre adultério, eu prego sobre santidade, sobre os temas da vida. Por que eu não vou falar de política? Então, a mordaça que estão colocando na nossa boca, e nós não estamos percebendo. Um medo que está insurgindo no meio da igreja de tratar desse assunto. Então, meu amigo, nós vamos falar sim. Nós precisamos ter essa conscientização. E se nós não fizermos isso, alguém vai fazer. Já está fazendo. E falar de uma coisa que é muito boa. Porque falar sobre política é um negócio muito bacana. Entender sobre a estrutura da educação, a estrutura da segurança, a estrutura da saúde, como essas coisas todas funcionam. Então, a gente está deixando de falar de uma coisa muito boa com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, entre os casais, né? Entre os homens e as mulheres, porque tudo afeta. Você vê aí, preço da gasolina, preço do óleo diesel, está tudo afetando. Né? O desespero está batendo de um lado e de outro. A pandemia foi um evento, né? Um momento triste da nossa história, mas que mostrou ainda mais nossas fragilidades, inclusive fragilidades políticas. E por que nós estamos sendo pegos, mesmo com tanta sabedoria, com acesso a uma fonte inesgotável de sabedoria, que é a palavra de Deus, mesmo com todo esse acesso, nós ainda estamos sendo pegos de surpresa. Nós não estamos envolvidos com política, nós estamos envolvidos até o pescoço. Nós não estamos discutindo política, mas envolvido nós já estamos há muito tempo. Então, que não envolva. Como não tenta envolver? Fugir de uma coisa que não tem como fugir. Não há saída. Eu creio que nós temos de ter posições, não há saída. E a pandemia nos trouxe uma coisa muito boa, que poucas pessoas têm observado. A pandemia nos trouxe a conscientização que nós precisamos viver. E para viver, nós precisamos ter valores. E colocar os nossos valores acima de muitas posições que nós temos colocado. E muitas vezes nós nos escondemos. Nós não estamos discutindo os nossos valores. Nós estamos deixando nossa família ser destruída, dia após dia. Então, quando nós tivemos a pandemia, aconteceu um fato que eu creio que é muito marcante para nós. Nós tivemos de voltar para casa. E nesse período de estar em casa, nós vimos o valor que tem a família para nós. E agora nós saímos da pandemia, estamos saindo da pandemia, nós temos a obrigação de lutar pelas nossas famílias e lutar pelos valores de ter uma família forte. E isso envolve política, principalmente quando nós sabemos que a maior tentativa da linha desse comunismo cultural é a destruição da família, é a destruição do lar. E é o momento que a igreja, que nós evangélicos, nós precisamos colocar o nosso rosto para pagar o preço e dizer, nós vamos lutar contra. Mesmo que isso custe para nós muitas coisas. Mesmo que vai custar críticas de muitas pessoas. Por isso nós precisamos olhar a política de outra maneira, que nós muitas vezes não olhávamos. Precisamos olhar o mundo de outra maneira, que nós muitas vezes não olhávamos. Então a pandemia precisa ser vista agora dentro desta visão de bênção. Bênção do valor da família, da conscientização da vida, que nós muitas vezes perdemos. É muito importante nós entendermos isso, e quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver como Deus valoriza as nossas famílias, que foi a primeira célula criada pelo Senhor lá no Éden.
e ela perpetua na história. E a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, é lutar por esse princípio estabelecido pela graça de Deus. Oh, glória! Aí, ó. É bom demais. Bom, estamos aí, né, nos finalmente. Quero deixar esse espaço aí para as considerações finais, né, de cada um. Mas, assim, eu entendo que esse foi um ponto de partida. É um start, né, para a gente debater mais essas ideias, trazer pessoas, talvez, com posições contrárias, tão firmes como as nossas, mas que possam falar da política de forma natural. Tanto que ela é essencial para a nossa existência, para a nossa coexistência como seres humanos, e avançar. Pastor Lúcio, vamos lá. O que o senhor quer? Eu quero só dizer que nós estamos aí planejando um congresso para adolescentes. Acredito que vai ser muito bom. A gente está chamando de política polida, um momento de conscientização e mobilização. E aí nós vamos fazer propaganda, convidar os adolescentes, os jovens, para uma grande festa aqui. Vamos ajudá-los nesse tempo de tantas indagações, insegurança. E vai ser muito bom. E foi assim, um prazer, né, participar aqui com o reverendo Roberto, com o Gustavo, com o Rodrigo. Que bom, né, gente? Eu sei que momentos muito extraordinários ainda vamos viver, né, juntos aqui, e eu quero poder contribuir com a transformação da nossa nação. Jesus disse que nos envia como ovelhas por meio de lobo. Então nós não estamos aqui para ser protegidos, nós estamos aqui para ser gasto. E eu quero gastar a minha vida a favor do reino. E se precisar morrer, eu já morri. É isso aí. Reverendo? Eu creio que esse momento foi, para mim, não só um momento inimaginável. Sentarmos nós quatro, discutirmos fé e política num ambiente como este, mas ao mesmo tempo termos coragem de colocar aquilo que nós cremos. Esse podcast pode significar uma mudança muito radical, não só nas nossas vidas, mas nas vidas daqueles que vão nos assistir, vão nos ouvir, vão nos acompanhar e vão discutir o que nós discutimos. Eu queria desafiá-lo, você que vai nos assistir, para discutir o que nós discutimos, para promover o que nós tratamos, para criticar o que nós falamos. E se você tiver interesse de entrar em contato conosco e perguntar mais coisas, levantar mais dúvidas, nós estamos abertos. O mundo é das ideias e nós precisamos colocar essas ideias em prática de acordo com a vontade do Senhor. Nós podemos mudar o cenário do Brasil. Uhum. Mestre. Que bom. Gustavo. Antes das considerações, eu quero deixar aqui uma mensagem para os adolescentes e compartilhar com vocês o seguinte: eu fui convidado para lecionar uma disciplina nova no novo ensino médio que chama Projeto de Vida. E lá eu discuto com os alunos do primeiro ano, perguntando para eles quem eles são. E projeto de vida é um projeto, cronograma, um planejamento, para que o aluno possa desenvolver o quem eu sou e ajudar a chegá-lo no quem ele quer ser, conectado com o mundo real, conectado com modelos de referência. E a mensagem para o adolescente é de que o processo político decisório faz parte da vida dele. A dinâmica da universidade que ele vai escolher, Universidade Federal, como vai ser tratado o ensino superior, a dinâmica do ensino básico. E eu tenho dito que se a gente quer uma nova geração, a gente precisa investir em educação. Se nós investimos hoje, são mais de 40 milhões de alunos na educação pública. Se nós investimos hoje nas criancinhas, daqui 20 anos nós temos uma outra nação. Não adianta a gente ficar enxugando o gelo. Nós precisamos investir em pessoas. E os adolescentes que já têm essa consciência precisam nos ajudar nessa promoção dessa conscientização coletiva. Nos ajudar nessa mudança real que nós estamos buscando. Então esse momento aqui de podcast para mim foi muito agradável.
E eu fico preocupado com o Silvio Santos e com o Faustão, porque a gente tem um apresentador nato aqui conosco que superou todas as expectativas, deixou a gente muito brinca, né, à vontade. E o seguinte, você que está nos ouvindo, compartilhe. Eu acho que é fundamental. Não adianta a gente estar aqui 1 hora discutindo e 100 pessoas assistirem. Vamos lá. A gente compartilha tanta coisa. TikTok, aquelas brincadeiras no Instagram, Facebook. Vamos compartilhar. E você que é crente, compartilhe. Pode ser crítico sem problema algum. A gente precisa das críticas construtivas, tijolo por tijolo, para a gente conseguir construir uma parede sólida. E a gente vai fazer isso em conjunto, um trabalho consciente. E a você que nos assistiu, aos meus irmãos de fé, ao meu pai, ao pastor Lúcio, ao pastor Rodrigo, meu parceiro, meu irmão, vamos ser felizes. Eu acho que de tudo na vida, nessa vida terrena, a gente precisa ser feliz. Tem tanto problema, nós temos que aproveitar aquilo que Deus nos deu de bom. Vamos aproveitar, vamos fazer transformação, vamos ser solidários, vamos ter empatia, colocar no lugar do outro, ajudar as pessoas, seja através da política, seja através do serviço eclesiástico, vamos contribuir para o mundo melhor, nós estamos aqui para isso. E quando Deus nos chamar para a glória, aí sim a gente vai ter a verdadeira felicidade. E os problemas vão acabar, o choro vai acabar, e aí é só alegria. E é você que nos assiste, fique com Deus, que Deus lhe abençoe ricamente, você, tua família, que possa realizar os desejos do teu coração e que esses desejos são os desejos próximos do nosso Deus. Basta você estar próximo dele que você vai ouvir o que Deus tem para a tua vida. Seja feliz, que Deus lhe abençoe. Novamente, obrigado. Obrigado. Bom, nós estamos terminando, mas eu tenho alguns recados aqui. Bom, nós vamos compartilhar aqui as redes sociais dos nossos convidados para que você possa seguir e conhecê-los melhor. Temos também, como o canal ainda não é monetizado, a opção de você nos ajudar com o Pix. Vai aparecer o número aí para você também. E eu gostaria muito que você assinasse o canal, colocasse todos os alertas disponíveis para que você acompanhasse os próximos podcasts. Lembrando que esse é o começo, podem ter algumas coisas aqui que vocês vão aí nos criticar, mas tenha certeza de uma coisa, nós queremos crescer, avançar e chegar em lugares aí que vão surpreender muitas pessoas. Então vamos lá, nos ajude, nos apoie e compartilhe à vontade esse conteúdo. Muito obrigado e que Deus abençoe você.